eu acho que o mundo cairia. Eu acho que ali tinha um pouco desse jeitão do meu pai. Eu acho que a minha mãe, eu não sei, cara. Se essa notícia fosse pra minha mãe, eu acho que eu não sei. Eu sinto uma conexão com a minha mãe muito grande, assim. Não dá nem pra pensar se fosse com ela essa parada, assim. Minha mãe é foda. Porra, meu irmão, é lindo de ver. A gratidão que você tem pelos seus pais é uma coisa muito evidente, porque nós passamos por 5 atos aqui na nossa conversa. Eu tirei 3 níveis de cartas e a todo momento você traz a base familiar para a mesa, você traz a sua gratidão pela sua mãe, pelo seu pai, pelos ensinamentos, né? Mais do que isso, consciente dos erros que porventura ocorreram na jornada deles, trazendo isso como aprendizado e aplicando na prática no dia a dia, na sua família, que vai perpetuar agora, você com sua filha. E loucura, né? Porque o maior desafio que meu pai me deu de proporcionar pro meu filho ou pra minha filha, mais do que ele me proporcionava, agora é como pai, né? Não é financeiro. Foda. Você teve ainda a oportunidade de, nessa boa notícia da recuperação do seu pai, ainda presentear ele para transbordar em vida uma moto, né, que você presenteou ele. Acho que isso deve ter ouvido recentemente um post que você fez, que eu me emocionei bastante. Foi legal. É que na hora que eu recebi a notícia, eu passei por isso, né, que não é um negócio legal, que o Paulo Vieira me falou uma vez. Eu demorei muito a aceitar essa inversão, né, de eu cuidar dos meus pais. Então eu achava isso assim, era uma grande frustração da minha vida, eu cuidar dos meus pais. Eu ter que financeiramente cuidar e tal. E eu criei uma estrutura para que isso não se tornasse uma forma de se relacionar. Então eles tratam com o meu time as coisas, então meio que a gente acaba não falando de dinheiro, mas no final eu sempre tive essa vontade de, eu queria até discutir no negócio com meu pai, comprando empresa com meu pai é um cara super competente e tal. Então, isso foi uma coisa que me carregou muito tempo. Até um dia no carro eu ligar pro Paulo e falar, porra, Paulo, aconteceu isso aqui com meu pai e tal. Porra, isso é um negócio que me deixa tão mal. Ele falou assim, tu preferia que fosse o contrário? Tu preferia que tu fosse o filho tendo que pedir pro pai? Aí ali eu virei a chave e falei, porra, acabou, check, né? Tem que aprender rápido. Sim. Também. Mas acabou sempre tendo essa relação, né? E como meu pai foi um cara que me educou muito bem financeiramente, quando você se coloca na cadeira de educador, você também não pode, então agora já que pode, toma tudo. Então você, no final do dia, você constrói e mantém a realidade deles, e não a tua realidade para eles. Então não é que você tem que tirar as pessoas da realidade delas e trazer para tuas. Você tem que fazer as coisas para que elas vivam bem na realidade delas, né? Então eu sempre exerci o que meu pai exerceu comigo, eu acabei devolvendo. Tipo, cara, vocês não precisam se preocupar com nada, mas é a realidade de vocês. Eu não vou distorcer a tua realidade. Eu não acho certo, e eu acho que isso, no final do dia, é até um dos motivos que mais evitam pessoas a romperem os resultados. A irem acima, para outro nível. Porque as pessoas, elas começam a crescer, começam a trazer a família junto, e aí quando aparecem as oportunidades, ela não tem caixa. Aí quando aparecem as oportunidades, é para levar todo mundo. E aí as coisas acabam sem... a âncora que você carrega, a energia que você precisa puxar é muito maior. Então isso é uma coisa que eu sempre acreditei, aprendi e vivo assim, dessa forma. Então o meu compromisso é em mudar de vida a minha família e as pessoas que estão ali comigo dispostas a mudar de vida. Então eu gero mais oportunidades para elas, mas elas precisam querer. Então não é eu dar o próximo nível. É elas merecerem um próximo nível.
E aí, cara, rolou essa situação, e quando rolou essa situação, a única coisa que eu pensei foi na história da minha madrinha, que tinha descoberto uma doença e teve uma queda, assim, muito bruta. E eu deduzi na época que o que aconteceu com a minha tia foi por ela não ter filhos, ela não tinha algo relevante. Não é ter algo, é algo relevante Pra lutar. E o meu pai tinha acabado de ter uma neta, então eu sabia do quanto ele queria ver a neta dele, o quanto ele é apaixonado por ela, etc. E ela é a cara dele. E naquele momento, a gente fica romantizando muito, mas o bem material, ele tem um poder, ele é uma ferramenta. E naquele momento eu falei, eu preciso agora ancorar paixão pelo futuro no meu pai. Que é o que eu falei no início do episódio, né? Sobre essa relação com o futuro, muda completamente como você vive o presente. O cara que não vive o presente com uma esperança é um presente vazio. Então, quando você tem uma esperança, seja de uma religião, seja de uma conquista, o ser humano é muito realizado e movido pela esperança. A esperança, ela muda tudo. Então, quando você tem esperança no relacionamento, você aguenta o presente. Quando você tem esperança no teu negócio, você aguenta o presente. A esperança é um superpoder para o ser humano. Então, todo ser humano que tem esperança, ele se diverte mais no presente. Porque ele tem esperança que vai ser diferente, que vai mudar, que amanhã vai ser melhor, que amanhã não vai chover. Agora, o cara que não tem esperança, meu irmão, hoje é uma merda. E aí, na hora, eu falei, o que é esperança pro meu pai? Puta, esperança pro meu pai é a moto do sonho da vida dele. Aí falei com a namorada dele, falei, cara, qual é a moto do sonho do meu pai? Porra, é essa aqui. Eu liguei pra um aluno nosso da concessionária, falei, você tem aí? Tenho. Falei, manda agora pra casa do meu pai. E aí chegou a moto lá, eu botei um bilhete. Falei, melhora logo pra poder andar, hein? Zé Ruela, que é como a gente se chama, né? E aí ele ficou com tesão, ficou amarradão e tal, e era uma cirurgia de câncer de próstata, então ele não podia andar. E ele, depois que melhorou, não podia andar, então não podia ter sido melhor, né? O universo é maravilhoso. Então ele falou, porra, agora eu melhorei, não posso andar. E quando ele pôde andar, a gente marcou de almoçar lá na casa do meu cunhado, que hoje é minha família. Um cara brilhante também. A vida me cercou de caras, cara, de pessoas muito interessantes, assim. E todas elas, pessoas que me confrontam. Então, a melhor coisa do mundo é que, mesmo eu sendo o provedor, as pessoas que me cercam me tratam como o Alfredinho da Tijuca. Então isso é muito maneiro. Porque para todos eles que vivem comigo, convivem, etc., o que eu tenho, o que eu proporciono, o que eu faço, não muda nada, assim. Então, para eles brigarem comigo, ficarem sem falar, tá barato, entendeu? Então isso é muito bom, né? Sim. Isso é muito maneiro, porque no final do dia é muito fácil você chegar no nível que a gente chegou financeiro e criar toda uma estrutura que no final do dia tá todo mundo aplaudindo as tuas loucuras. Alfredinho da Tijuca. Pô, meu irmão, obrigado por esse papo. Eu acho que em muitos locais de fala as pessoas podem aprender sobre negócios, mas aqui a gente aprendeu sobre vida, sobre jornada, sobre esperança. Então, agradeço muito você ter vindo num sábado gravar esse episódio super especial, porque eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem tá lá do outro lado também aprendeu demais. Tamo junto. Foi um prazer. É Tamo isso. junto, turma. Valeu, gente.